Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é oportunidades. A gente quer aproveitar para falar de oportunidades, porque ontem foi o Dia dos Professores e não tem como a gente falar de oportunidades sem falar de educação. Então eu queria fazer aqui minha homenagem e o meu agradecimento a cada professor que faz a diferença na educação desse país, que pensa no futuro, que pensa na educação integral, né? na educação que forma cidadão autônomo, né? Protagonista das suas ações e do seu futuro. E a oportunidade ela está diretamente ligada à educação, porque existe um sistema no nosso país que diminui a pessoa de acordo com a classe que ela pertence. A classe econômica, né? Vamos falar de classe econômica. Então, é muito fácil e muito preconceituoso dizer que aquela pessoa não tem capacidade porque ela é pobre. Ela não tem capacidade porque ela não tem capacidade porque ela é pobre, que ela não tem inteligência, né? E a gente sabe que essas questões estão diretamente ligadas a oportunidades. Quem tem a oportunidade de ter um nível educacional maior de base, obviamente essa pessoa está muito mais bem preparada para alcançar uma universidade, para alcançar no mercado de trabalho um cargo que traz um retorno financeiro para ela melhor. Então, é fácil colocar o dedo na cara e apontar dentro de uma característica que, na verdade, tem muito mais por trás. E existe ainda dentro desse sistema de manter o Brasil com diferenças gritantes populacionais, né? Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E que é um projeto de governo deixar com que as pessoas continuem assim, sem acesso à educação, sem acesso ao pensamento crítico, porque um povo pensante não é dominado. Então é por isso que existe um boicote na educação pública, né? Porque a educação privada eu não vou nem tocar no assunto aqui. Eu falo de educação pública, onde a maior parte da população acessa, é a forma em que a maior parte da população tem de encontrar um pouco de dignidade. E dentro da educação pública existem guerreiros que tentam de todas as maneiras fazer com que essas pessoas de fato tenham oportunidades. Porque a gente sabe o quanto é difícil nesse país você lutar contra um sistema, você lutar contra um boicote, você lutar contra uma falta de autonomia para poder desenvolver o seu trabalho. Então, mais uma vez, é importante a gente pensar que não existe pessoas burras, não existem pessoas burras. Não existem. Existem pessoas que não tiveram oportunidade para desenvolver a sua educação, o seu conhecimento, o seu pensamento crítico, o seu profissional. E se desenvolver enquanto ser humano, com capacidade de se relacionar com os outros, com capacidade de se relacionar consigo mesmo. Então a oportunidade, por isso que existe um debate tão grande em relação à meritocracia. O mérito de quem tirou a maior nota. Mas busca-se também uma questão mais de equidade, porque a gente sabe que às vezes aquela pessoa que alcançou a maior nota, ela teve possibilidade de estudar sempre em boas escolas, né? Ela teve alimento dentro de casa, comida, né? Então ia para a escola bem alimentada, porque a fome prejudica sim na possibilidade de aquisição de conhecimento, né? Uma pessoa com fome ela não consegue pensar. Uma pessoa com fome ela não consegue se desenvolver. É óbvio que quem teve uma boa base, quem vem de uma família, né, que tem uma condição financeira boa, tem a possibilidade de alcançar, sim, os melhores lugares. Diferente daquela população da periferia, das favelas, que passa fome. Então a gente não pode colocar todo mundo numa mesma panela e dizer, ah não, mas foi mérito. Ele está no primeiro lugar porque foi mérito dele, ele estudou.
Não é só isso. E isso a gente tem que deixar claro. O ser humano, ele traz uma bagagem histórica dentro dele. Cada um tem sua bagagem, cada um tem seus processos, cada um tem os seus traumas. E entender o indivíduo num processo educativo é entender tudo que ele traz dentro de si e fora de si. Porque também tudo influi. Uma pessoa que vai andando para a escola porque não tem condição de pegar um transporte. Ou uma pessoa que pega um buzu lotado para chegar na escola e um que chega de carro com o motorista ou com o pai deixando na porta. Ou ter que trabalhar o dia inteiro para depois estudar. Eu tenho uma pergunta para você, já que você falou nisso, para até estimular, né? Explica um pouco o que é o senso crítico. Qual é o problema do governo não querer estimular o pensamento crítico. A questão da crítica, do pensamento crítico, é quando você consegue ter acesso à informação e você conseguir entender o que essa informação quer dizer. Né? Então você pega uma notícia, por exemplo, vamos puxar para a realidade das fake news. Sim, sim. Né? Hoje a gente está embebida de notícias falsas o tempo todo. Então, quando chega uma notícia pra gente e a gente olha para aquela notícia, a gente com pensamento crítico, a gente tem condição de olhar aquilo e falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem a pesquisa, né? A gente com senso crítico, a gente sempre procura pesquisar mais informações. Não acreditar naquilo que vê. Exato, porque você já desconfia de alguma coisa, porque você já tem esse desenvolvimento do intelecto, né? Do intelectual, do cognitivo. Então você olha para aquela notícia e fala, rapaz, deixa eu investigar melhor isso aqui. E aí você vai atrás da fonte, de onde surgiu essa notícia, se é uma fonte de respaldo, né? Se é uma fonte confiável, ou você ouve. Quer ver uma coisa que é muito... Ai, gente, não é contra nada de, pelo amor de Deus, de religião, não. Mas a gente pega pelo que a gente está vendo agora com essa questão, né, do governo atual. As pessoas se colocam como cristãs. Sim. Né? E a gente sabe do que a palavra de Deus, né, de Cristo. Né? Jesus pregava o amor acima de todas as coisas. Né? E aí você pega e a própria Bíblia fala de falsos messias. Né? Então hoje você vê um ou outro pastor, não estou dizendo que são todos, mas alguns pastores pontuais e padres, e que eles colocam os princípios que eles acreditam, porque estão sendo favorecidos economicamente por um sistema, acima dos princípios de Cristo. E falam que isso é o que Cristo gostaria que acontecesse, como o absurdo, a blasfêmia de falar que se na época de Cristo tivesse pistola, ele teria comprado uma pistola e teria mandado os apóstolos também estarem com pistola. Que Bíblia é essa? Primeiro eu quero saber que Bíblia é essa. Eu sei que existem várias versões de Bíblia e eu falo porque eu trabalhei em livraria e eu reconheci a Bíblia pela editora. Quer dizer, o pastor vira a sua referência de Deus e você deixa de lado o ensinamento de Cristo para acreditar num pastor? Então, quando a gente... Ou num padre, mas assim... Você pega um discurso de um pastor falando uma blasfêmia dessa e você tem, através do seu pensamento crítico, você tem condição de analisar e falar, epa, isso tá errado. Isso não é o ensinamento de Cristo. Isso é um desejo seu, pastor, ser humano, passível de erro. Você vai acreditar no pastor ou vai acreditar na Bíblia? A gente não pode colocar a responsabilidade dessa pessoa não ter conseguido chegar como se a culpa fosse só dela. E que existe um sistema por trás. Mas é isso, Então a oportunidade, ela não tá para todos, como o coach gosta de dizer. A oportunidade está para todos. Não, meu amor, não tá para todos. A oportunidade, ela é seletiva. Quem faz a oportunidade é você. Você está querendo dizer então que uma pessoa que tenta, estuda, passa fome, se esforça e às vezes não consegue alcançar, foi porque ela não teve a competência de estar lá? E tudo que ela enfrenta no dia a dia para tentar estar lá? E tem gente que é uma indicação e chega e toma a vaga dessa pessoa que está se lascando para conseguir chegar lá. É tão bom ter QI, né? Dentro de alguma instituição pública, né? Tão fácil, ou privada. É tão fácil. Então eu queria que vocês curtissem, comentassem e compartilhassem esse vídeo para que a gente amplie esse leque de afetos e discussões e que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.